a gravação para... Essa gravação vai ficar disponível, né, para passarmos para os outros que não puderam hoje estar presentes. E eu vou, então, compartilhar com vocês já aqui os slides. Eu gostaria só de saber que está todo mundo vendo esses slides. Não estou vendo, Isa. Você não compartilhou ainda, não. Não? Então, claro, óbvio. É óbvio que eu não compartilhei ainda. O Mauro está dizendo que entra já. Deixa eu avisar aqui para ele que eu vou já fechar. Ele me espera. Espera aí, tomara que ele venha logo aqui, que é para poder começar. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Se ele quiser me avisar, eu lhe aviso em som alto. Se você quiser, eu acho que ele ainda tem meu telefone. Está entrando já mais aqui, entrou a Vitória, entrou não, a Tamires, a Valéria. Cadê o Mauro? Pedi para ele vir aqui logo para poder a gente começar o processo, porque aqui eu já comecei a gravar aqui um bocado. Ele disse que já entra, Vitória, eu vi aqui no grupo. Mas a gravação já está rolando, depois eu corto. Depois eu faço uma... Bom, gente, quem mais está usando jogos? A Márcia teve umas experiências legais, né, Márcia? Quer compartilhar enquanto dá 2 minutinhos aqui para ele entrar? Sim. Eu sou psicanalista e eu estou usando numa sessão e outra, depois que eu faço toda aquela parte, logo no começo, quando eu vejo quando a pessoa não entra na psicanálise, quando ela não entra em terapia, e aí eu fiz essa experiência e deu certo. Eu fiz com 2 pessoas. Fiz na semana passada com uma, que eu compartilhei no grupo, e essa semana eu fiz com outra e deu muito certo. O jogo da criança interior. Você tem um da criança, tem um... Eu só tenho da criança. E, claro, eu pretendo adquirir os outros também, porque está sendo assim, uma experiência bem diferente, bem diferente. E o da criança, para mim, foi muito útil para a pessoa sentir e ela entrar no problema dela, né? Na dor dela. Porque até então, quando a pessoa chega para análise, ela está muito fixada no outro, né? Porque os problemas sempre do outro, é o outro, o problema é o outro, é o outro, é o outro. Isso. E aí eu digo, nossa, quando é que essa pessoa vai entrar na terapia, né? Quando realmente vai fazer a transferência, enfim. Aí eu convidei a pessoa expliquei como era o jogo, se ela tinha interesse, né? E aí comecei a meditação, já dá ali um relaxamento, enfim. Mas foi, assim, maravilhoso. É tanto que essa primeira pessoa, depois que eu fiz, na sessão seguinte, ela já entrou na dor dela. Então, o que acontece? Ela voltou, né, para o estado onde ela teve o trauma, onde ela teve as dores emocionais dela, enfim. E essa pessoa, ela vinha de abusos, né? Então, foi assim agora... fundamental, tá fluindo. Depois do jogo, eu estou entrando, né, bem dentro do sintoma do que ela realmente gostaria de falar, e ela não lembrava. O legal de tudo isso é que ela não lembrava da infância dela, ela sentia, mas não lembrava. Pronto. E agora vocês vão ver, porque eu estou trazendo uma novidade para vocês, né? Que são as sessões seguintes ao jogo. Olha, legal. Então, hoje vocês vão conhecer os 3 jogos que nós vamos usar na nossa formação, porque nós vamos começar uma formação
né? Como vou explicar, uma formação em jogos terapêuticos. Essa é a grande ideia, das pessoas se tornarem terapeutas com jogos. E para isso, obviamente, tem todo um passo a passo que não é só o jogar. Quem quiser só pegar o jogo para utilizar com suas técnicas, ok. Mas quem quiser realmente desenvolver os jogos como ferramentas, como vocês vão ver agora, como pacotes terapêuticos, ok, porque os jogos eles são terapias breves, né? A proposta é de ser uma terapia breve, mas muito mais também ser um protocolo de atendimento também. Então, eu vou agora começar a compartilhar. Tudo bom, Mauro? Tudo, Isa. Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite. Olá, Luzia. Bom, como eu disse agora Nossa, para os outros, quem chegou agora, vocês vão anotando as perguntas, porque como eu vou compartilhar, eu não vou ver, né, vocês, e nós estamos gravando, né, exatamente para os outros amigos, tanto que essa parte eu vou até cortar depois. E aí, anotem as perguntas de vocês, depois, quem quiser compartilhar também suas experiências, será um grande prazer, é muito importante, assim, como a Márcia acabou de compartilhar, para que vocês possam entender a potencialidade dessa ferramenta, a importância dela dentro de um processo terapêutico, ok? Então, vamos lá, eu acredito que agora vai dar para compartilhar. Estão vendo? Sim, agora sim. Ok, gente, então pronto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, como eu coloquei lá no grupo, o curso de formação em terapias com jogos, tá, gente? Por quê? Bom, todo mundo sabe que os jogos, eles transcenderam a sua função meramente recreativa, né? E passaram a desempenhar papéis significativos em diversas áreas, né? Então, hoje os jogos, eles estão na área educativa, recreação, né? Treinamento. Os jogos se ampliaram muito nos últimos anos, né? Os jogos eletrônicos muito conhecidos. E essa crescente influência midiática, como eu anotei aqui para vocês, me levou à pergunta, né? E por que não aplicar os jogos em sessões terapêuticas? Bom, eu já tinha tido uma experiência com jogos há muitos anos, quando eu fiz a formação no jogo da transformação, há 1995, mais ou menos, fiz a formação, comprei o jogo e tal, e era apaixonada por essa parte, mas nunca tinha entrado muito na parte terapêutica, entrava mais na parte de treinamento nas empresas, quando eu trabalhei com as empresas, né? Então, eu desenvolvi muitos jogos de treinamento e depois jogos de educação emocional. Então, depois eu desenvolvi um jogo, A Roda da Vida, em 2015, que é um jogo mais de grupo, que é um jogo baseado na psicologia tibetana, é muito legal. Depois a Luzia fala dele, que ela conhece, que ela viu, passou e até adquiriu. Bom, e assim, através dessas pesquisas, através dos vários insights, através, né, foi ampliando esse olhar terapêutico para os jogos. Então, antes os jogos, ele eram, né, o primeiro de grupo, depois veio o Constelão das Dores Emocionais, baseado na constelação familiar, e a partir daí foi desenvolvido vários outros jogos temáticos, né? Então, o que são jogos temáticos? São jogos baseados em determinadas questões muito pontuadas, né? E áreas da vida, né? E assim nasceu, então, essa abordagem, que eu estou dando o nome de terapias com jogos, que vocês são os primeiros realmente a conhecerem, porque eu não lancei ainda, só vou lançar em junho, quando eu vou viajar, quando voltar eu vou lançar. Mas eu achei muito importante oferecer primeiro para vocês e com uma visão assim, né? Vamos dizer assim, não experimental, porque eu acho que a gente já validou muitas, né? Esses jogos já foram validados por várias pessoas, tá? Mas porque vocês são as pessoas que, de alguma forma, já estão dentro dessa egrégora, né? Já estão usando, acreditando, já fizeram, já se trabalharam com jogos, ou seja, vocês já sabem da potencialidade dessa ferramenta, tá? Então, assim nasceu uma abordagem inovadora que propõe uma terapia, né, através do uso de jogos especiais, criados para ajudar no protocolo de atendimento ao avaliar e oferecer insights rápidos sobre a origem dos conflitos dos nossos clientes. Então, os jogos, eles têm essa potencialidade, que é oferecer insights muito rápidos numa sessão,
como a Márcia colocou, numa sessão que se faz, a pessoa já dá um salto da consciência das suas questões, porque os jogos eles vão realmente no ponto exato, na questão, eles não apontam só vamos dizer assim, as consequências, mas a causa daquela situação. Então, essa certificação é para terapeutas holísticos, psicólogos, coaches, consteladores, pessoas que trabalham com outras pessoas ou que desejam usar essa ferramenta para o autoconhecimento pessoal, né? E também abrindo espaço para pessoas que ainda não trabalham com terapias, mas que desejam ingressar na área de forma segura, investindo pouco, que essa é uma certificação assim ideal, porque eu estou lançando essa formação num valor assim bem acessível a todo mundo, né? Então, gamificando a terapia, uma abordagem inovadora. Então, gamificar, né, significa jogos, mas não é só o jogo em si. Então, a gamificação ela vai além da ferramenta do jogo, mas é todo um processo. Então, isso hoje é muito conhecido já dentro da educação. Dentro do processo terapêutico, eu acho que é alguma coisa muito nova, apesar de existir vários jogos terapêuticos e tal, mas dentro da abordagem, da maneira como eu venho desenvolvendo, eu não conheço ainda. Tá? Por quê? Porque os nossos jogos, eles trabalham com campo sistêmico. A maioria dos campos dos jogos terapêuticos que eu conheço, normalmente o cliente vai lá e escolhe as cartas lendo ou usando muito a área cognitiva. Os nossos jogos, eles utilizam o nosso campo de energia, ou os campos mórficos, né? Porque eles são escolhidos, as cartas são escolhidas aleatoriamente. Ou seja, nós trabalhamos com o inconsciente. Então, a base dos jogos são dar voz ao inconsciente. Por isso, eles são escolhidos, as cartas são escolhidas aleatoriamente. Ou seja, a gente baralha e tira uma carta, sem ler, sem nada, e ali vem exatamente o que tem que ser. Porque quando a gente lê, escolhe, né, tem várias cartas, e você vai lendo as várias cartas para escolher uma, nesse momento você está usando o seu lado cognitivo. Então, muitas vezes você vai mascarar, né, a questão básica do jogo. Então, gamificando uma abordagem inovadora significa o quê? Explorar as emoções e experiências de forma sistêmica, como eu estou explicando para vocês, abordando temas pessoais usando tabuleiros e cartas com perguntas reflexivas, frases de cura, mensagens para mediar as reações emocionais e ressignificar diferentes crenças. Então, quando nós trabalhamos com essas cartas, nós vamos na causa para poder trazer a consciência para essa questão e, a partir daí, a gente ter um novo olhar. Isso chama-se ressignificar. Identificar os padrões de comportamento em áreas diversas, que é ajudar os clientes a identificarem seus pensamentos, emoções e comportamentos inconscientes, né? Então, nesse momento em que nós estamos trabalhando com esses comportamentos, com esses pensamentos, essas emoções inconscientes, nós estamos dando voz. Né? Esse inconsciente vai estar falando para nós mesmos, para o nosso lado mais racional, cognitivo, através dessas cartas, através, né, desse mexer do tabuleiro, e que vocês vão ver que nós vamos utilizar apenas 3 jogos, e esses 3 jogos têm 2 tipos de tabuleiro, não é só um, como eu vou explicar para vocês. Então, também, o gamificar a terapia traz também uma questão que é o protocolo de atendimento holístico, que, através de um conjunto de diretrizes e procedimentos, orientar o terapeuta durante suas sessões, ajudando a conhecer melhor seu cliente para definir o trabalho terapêutico. Então, mesmo que você só vá usar o jogo como protocolo de atendimento, ou seja, você só vai pegar as suas próprias técnicas, né? O jogo ele serve como uma sessão fantástica para exatamente entender qual é a necessidade real daquele cliente. E aí tem todo um protocolo de como fazer isso, né? Que no curso eu vou ensinar, vou aprofundar, né, com vocês. Os jogos também eles se propõem a olhar para os 3 tempos humanos de forma integrada e sistêmica: o passado, que resgata as memórias pessoais e ancestrais; o presente, né, que foca nas crenças sabotadoras e emoções negativas do conflito atual; o futuro, usa a imaginação para desenhar ações que tragam um novo futuro, ou seja, co-criar sua vida. Então, quando nós vamos jogar ou vamos trabalhar
com essa nova modalidade, né, que já é o processo terapêutico, porque eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer pacotes terapêuticos, são novas sessões já totalmente planejadas, né, trabalhadas as sessões. Vocês, então, vão poder trabalhar esses 3 tempos de uma forma muito mais aprofundada, porque o jogo ele vai dar algumas respostas na hora, na primeira sessão, e as outras sessões vocês vão trabalhar as questões que o jogo trouxe. Mesmo que vocês tenham várias outras técnicas, não há problema, vocês podem mesclar, que vão enriquecer muito o processo terapêutico de vocês. Bom, por que usar terapias com jogos? Gente, os jogos terapêuticos, aqui eu vou dar aquela resumida do que eu já falei para vocês, tá? Os jogos terapêuticos são adaptáveis e podem ser integrados a qualquer abordagem terapêutica, com protocolo de atendimento para diagnósticos assertivos e profundos, né? Eu expliquei por quê. Sessões com jogos terapêuticos oferecem um ambiente seguro e não ameaçador para os clientes acessarem suas emoções, ao fornecer uma estrutura lúdica que facilita a expressão dos sentimentos. Então, os jogos, ele media a sessão. Então, o terapeuta está aqui, o cliente está do outro lado, né? Então, o que é que acontece? Fica complicado, muitas vezes, o cliente falar. Vocês viram a fala da Márcia, quando ela colocou da cliente dela, que ela não conseguia entrar na dor dela. E ela acabou entrando na dor quando fez a sessão com o jogo e viu onde estava o ponto. Então, o que é que acontece aí nesse momento? Porque muitas vezes é complicado para a gente realmente ir no ponto exato daquilo que mexe com a gente. Então, quando o jogo vem e media isso, ele traz várias questões, mostra para você ali. Então, o terapeuta não é o terapeuta que vai falar, olha, você tem tal ferida, ou você tem tal crenças. Porque quando o terapeuta, muitas vezes, ele fala, o cliente não está nem maduro ainda para ouvir. Então, muitas vezes, o cliente se retrai, porque ele ainda não está pronto para escutar da palavra, da voz do terapeuta, aquelas questões que o terapeuta já percebeu muitas vezes, mas que fica difícil para ele colocar, porque o tempo do cliente ainda não está maduro. Só que com o jogo, esse tempo ele é acelerado, porque o jogo ele vai mostrar ali, ou seja, não é o terapeuta que está falando, é um outro instrumento, e fazer com que o cliente olhe para aquilo ali, comece a perceber, comece, como antigamente a gente falava, cair as fichas, né? Os jogos facilitam o rapport é a comunicação mais profunda do cliente, a terapeuta-cliente, e conexão ao proporcionar uma relação colaborativa descontraída, onde o cliente e o terapeuta interagem de forma mais natural, promovendo engajamento e confiança mútua. Então, acaba sendo algo, apesar de profundo, né? Muitas vezes nossos clientes choram, eles se emocionam e tal, mas, mesmo assim, os jogos eles são lúdicos, eles oferecem ali um momento bem suave, de certa forma, né? Para que venham algumas questões muito sérias mesmo, né? Então, promover insights para uma maior consciência e compreensão dos conflitos, auxiliando na resolução rápida das questões emocionais trazidas para a sessão. Então, assim, os jogos, na verdade, eles se propõem a ser uma terapia breve. O que é uma terapia breve? No caso aqui, dessa formação aqui, é oferecer 4 sessões. Claro que o cliente ele pode aprofundar, e você pode aprofundar com outras técnicas, tá? A partir das sessões utilizadas com jogos, você pode partir por a constelação, você pode partir, né, barra de axis, ou seja, as técnicas que você tem, que são muitas, né? Cada um tem uma abordagem, ou dentro da própria psicanálise, né? Dá continuidade à palavra, às questões que o cliente traz, enfim. Os jogos, como coloquei aqui em cima, são adaptáveis a todo e qualquer tipo de processo terapêutico. Então, a formação em terapias com jogos é uma certificação no uso de 3 jogos terapêuticos de tabuleiros e cartas, visando se tornar um protocolo de atendimento que identifica os bloqueios emocionais, crenças, memórias e padrões negativos registrados no inconsciente e no campo vibracional do cliente. Então, nós não estamos falando aqui, aí é a questão da visão holística, né? Porque nós vamos ver esse ser como um todo.
não só dentro das suas questões emocionais, mas das suas heranças genéticas, né, das suas crenças pessoais, geracionais e crenças da alma, que aí nós entramos nessa questão do campo vibracional. Então, quais são os jogos que estão oferecidos nessa certificação? Gente, jogo de cura emocional, que é curando as dores da criança interior. Jogo de cura afetiva, que é relacionamentos para viver um grande amor. Jogos da cura financeira, desbloqueando a prosperidade financeira. E aí entra uma questão que eu pensei muito, porque a minha grande ideia é realmente que esses jogos vão para o mundo, vá para o mundo. Então, como baratear isso? Né? Hoje a gente sabe que a impressão é mais complexa, está um pouco mais cara, né? Então, o que acontece? Eu vou disponibilizar, quem vai fazer a formação vai ter esses jogos em PDF. E os jogos, eles foram trabalhados, eles foram, agora a palavra me faltou, reorganizados, que está me faltando a palavra agora, diagramados. Uma dona de editora, esqueci a palavra diagramação, é fogo, né? Diagramados para serem impressos numa impressora doméstica. Então, muitas vezes você tem uma impressora em casa, você compra um papel 220 ou 180 gramas e você mesmo pode imprimir e mandar plastificar os jogos. Então, as cartas e o tabuleiro. Então, a ideia é realmente que seja uma ferramenta mais em conta possível. Então, quem for fazer a formação vai receber os PDFs, que aí você manda fazer ou você mesmo imprime em casa, tá? Então, as metodologias, gente, esses jogos, eles não foram canalizados de uma certa forma, eles foram inspirados, né? Mas canalizados não, e aqui está todas as metodologias que eu utilizo, né? As várias abordagens que eu utilizo no desenvolvimento desses 3 jogos. E essas abordagens, elas são usadas principalmente nas sessões terapêuticas no pós-jogo. Mas por quê? Porque foram usados na construção, também no desenvolvimento, né, das cartas, do tabuleiro, na organização que nós chamamos mecânica dos jogos, que é o funcionamento dos jogos. Então, eu uso a psicologia transpessoal, que é a minha formação, né, que a partir da minha formação em psicologia transpessoal, eu desenvolvi uma abordagem chamada integração psicoenergética, a IPE, que eu trabalhei durante muitos anos no consultório com ela. Eu trabalho, né, a constelação familiar, todo mundo conhece, a criança ferida, a psicologia do inconsciente dos arquétipos, do que eu sou apaixonada, né? Eu comecei a estudar o Jung muito antes até da formação da psicologia transpessoal. Por quê? Porque eu comecei a estudar o tarô muito cedo. E o tarô, para mim, na minha concepção, o tarô é o jogo que a mãe, aliás, não é a mãe, é a avó de todos esses jogos que eu trouxe para vocês, porque foi através dos estudos com o tarô que eu abri, né, a minha visão, a minha intuição para os jogos terapêuticos, né, que eu trabalho muito com tarô terapêutico, né. E então vem a psicologia dos contos de fadas, que é fantástico, quem tem o jogo da criança sabe que nós utilizamos. A análise transacional, para trabalhar as vozes internas do pai, da mãe, principalmente, né, da criança. O triângulo do drama de Kaplan, que é o perseguidor, o salvador e a vítima, que nós trabalhamos com essa abordagem no jogo dos relacionamentos. A terapia cognitiva comportamental focada nas crenças, desamor, desvalor, desamparo, com mindfulness, nós trabalhamos essa técnica, ou essa abordagem no jogo da prosperidade, né? Então, por exemplo, a psicologia dos contos de fada entra muito na criança, análise transacional no relacionamento, também o triângulo dramático, também nos relacionamentos, terapia cognitiva, muito na prosperidade, né, no jogo da prosperidade. A terapia de aceitação e compromisso, ela dá voz, dá base para as sessões complementares do jogo da criança. Então, por aí, por essas várias técnicas terapêuticas que eu, né, estudei muito tempo durante a minha formação da psicologia transpessoal e muitos outros cursos que eu venho fazendo ao longo da minha vida, né? Então, são técnicas que eu venho desenvolvendo há muitos anos e que agora entraram nos jogos, seja na concepção dos jogos, seja dentro da
da abordagem, ou dentro das sessões extras, né, do pacote terapêutico de complementação dos jogos. E é exatamente por essas metodologias que nós temos algo muito interessante, porque esse nosso curso, ele está registrado, todo mundo que fizer o curso vai poder tirar uma carteirinha também como terapeuta, tá? Eu explico lá no final. Então, o jogo de cura emocional, vamos explicar aqui um pouquinho para vocês verem, que é o jogo da curando as dores da criança interior. Então, a composição do jogo é um manual, 2 tabuleiros, 145 cartas, 51 mini cartas bônus, 2 cartas de meditação e uma apostila, gente, super completa. Porque você vai receber não só... Cada jogo desse tem uma apostila com mais de 90 páginas, trazendo todas as abordagens que eu coloquei para vocês. Quer dizer, a abordagem que é trabalhada naquele jogo, né? Então, qual é o objetivo desse jogo, Curando as Dores da Criança Interior? Identificar e tratar alguns traumas emocionais da infância que estão impactando na vida adulta, ressignificando experiências negativas ao promover o autoconhecimento e o auto-perdão. Então, para isso, nós trabalhamos com teorias, as 5 feridas emocionais, análise transacional, arquétipo e a psicologia dos contos de fadas. Qual é a mecânica do jogo? É como o jogo funciona, né? 2 tabuleiros e cartas com perguntas reflexivas, frases de cura, exercício de visualização, entre outros métodos terapêuticos. E aí vem o pacote terapêutico, 4 sessões estruturadas na terapia de aceitação e compromisso, a AXE, né? Que é visando novos padrões de comportamentos, que eu vou dar uma explicação breve, porque, senão, quem é que está aí, gente, que eu não estou vendo, não. Né? Então, o que é que acontece? Se for alguém, então me mande alguém está, a Regina que está querendo entrar, ela é? Se posso ligar o computador, peraí, vamos ver aqui. Regina que está aí. Peraí, deixa eu ver aqui se eu volto aqui, mas aí eu teria que interromper, ó. Deixa eu ver. Esperar. Permitir. Deixa eu ver aqui, permitir. Pronto. Você perdeu a conexão. Hã? Aqui, você perdeu sua conexão de rede, tentando reconectar. Pronto, aqui, vamos ver se volta aqui, porque eu ainda não estou... Está no escuro aqui a minha tela, não sei das outras pessoas. Aqui está tudo normal, viu? Né? Então sou Tá. Deve ter sido você. Ok, agora está vendo... E Regina entrou, pelo que eu vi. Tá tudo tranquilo aqui, não fechou, não. Estão dando para ver novamente os slides? Não chegou a fechar, não, Isa. Continuou. Ok, então pronto. Então, muito bem, gente. Então, o pacote terapêutico são as 4 sessões estruturadas na terapia de aceitação e compromisso, que é muito interessante essa técnica. Quem quiser pode ir na internet pesquisar, aprofundar. No curso, eu vou trabalhando, tem algumas sessões, né? Quando nós vamos trabalhar, por exemplo, o pacote terapêutico da criança, né? Que é numa aula, então a gente faz essas sessões na prática, que é para vocês aprenderem e usar com o cliente de vocês, né? Então, as sessões usando a terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, a primeira sessão é o uso do jogo de tabuleiro e cartas, sempre. A primeira sessão é sempre essa. Na segunda sessão, aí quando você pode fazer ou vender para o seu cliente um pacote terapêutico, né? E aí, no pacote terapêutico, a primeira sessão é o uso do jogo de tabuleiro e cartas, ou aí na segunda sessão vem conhecendo o eu fixo, que é identificar e analisar as crenças rígidas e imutáveis sobre si mesmo, o mundo e os outros, usando as cartas do pai e mãe negativos e as feridas do dragão. Então, a gente vai utilizar o que o jogo mostrou e as próprias cartas que vieram do jogo já nas outras sessões. Dessa forma, o jogo se estende por 4 sessões. Ele não é mais uma só sessão, mas ele é 4 sessões, com duração média de 1h20, por aí assim, vai depender muito do cliente, depende muito da questão, né, do próprio desenvolvimento que o jogo vai trazer, das próprias questões que o jogo vai trazendo ali. Na terceira sessão, vem reconhecendo o eu narrador.
tá? Usando a carta do conto de fada para uma narrativa funcional da vida do cliente e identificar os mecanismos de defesa da criança na vida adulta. Então, através do conto de fada, a gente vai trazer os mecanismos de defesa, ou seja, o que é que aquela pessoa não está conseguindo olhar. Né? Aí, nesse momento, tem todo um passo a passo de como você vai desenvolver esse eu narrador durante essa sessão, tá? Na sessão 4, vem cultivando o eu observador, usando as cartinhas da virtude e do propósito da criança, para desenvolver a observação dos pensamentos, emoções e sensações sem julgamento. Então, o que é o eu fixo? Porque às vezes, quando eu entro, eu já quero logo aprofundar, mas não vai dar, porque senão a gente vai passar aqui a noite todinha, gente, é muita coisa. Mas rapidinho, o eu fixo é aquela ideia que nós temos fixa nossa, são as crenças mais enraizadas, né? E isso tem muito a ver com a voz do pai e da mãe negativas e aquela ferida do dragão do jogo da criança. Para quem não conhece o jogo da criança, a ferida do dragão são as 5 feridas emocionais, que no jogo do Constelão das Dores Emocionais, nós trabalhamos também. Então, eu uso muito essas 5 feridas emocionais em quase todos os jogos. Por quê? Porque é a nossa base, né? Nossa base está lá na infância, da formação das crenças mais complexas, estão lá na infância, né? Então, por isso mesmo, eu acabo utilizando em quase todos os jogos as 5 feridas emocionais. No jogo da criança, eu dou o nome de ferida do dragão. Por quê? Porque o jogo é muito lúdico, nós estamos falando com a parte nossa infantil, né? Não importa a idade que tenhamos, essa parte nossa, ela vai ficar lá congelada. Então, para acessar essa parte da criança ferida, nós temos que dar voz de uma forma lúdica, de uma forma como com jogos né, falando dos contos de fadas, falando a ferida do dragão, em vez de falar das 5 feridas, do pai e mãe negativo, virtude e propósito da criança. Enfim, a gente trabalha de uma forma muito lúdica essas 4 sessões, mas é muito profundo, gente, é muito profundo. O que vem, o que emerge, e o mais interessante, o poder realmente de cura, quando eu falo cura, é o ressignificar, né, de muitas crenças de uma forma muito rápida. Né, eu tenho feito essas sessões com as pessoas, e é incrível como, de repente, assim, a gente consegue resultados que muitas e muitas sessões não se conseguia. Tá? E lembrando, nós estamos vivendo tempos muito rápidos, as pessoas não têm mais nem tempo, nem dinheiro, muitas vezes, né, para ficar anos e anos dentro de um processo terapêutico. Então, quanto mais pudermos ser assertivos no processo terapêutico, mais nós vamos também atrair clientes, porque a gente é entrando cliente, saindo cliente, aquela história. Né? O jogo de cura afetiva, tá? Relacionamentos para viver um grande amor. Então, qual é o objetivo desse jogo? Explorar os padrões de relacionamento, promover a cura de feridas emocionais relacionadas a relacionamentos passados e cultivar relacionamentos saudáveis. Então, nesse jogo, por exemplo, a gente explora muito o tipo de relacionamento que a gente viu lá na infância, dos nossos pais ou cuidadores, né? E aí não é só dos pais. Muitas vezes você pode ter visto relacionamentos de tios, de avós, que impactaram profundamente na maneira como você interpreta, né, hoje a vida afetiva. Tá? Então, quais são as teorias? São 3 abordagens psicológicas. Novamente, nós temos as 5 feridas emocionais da criança interior, o triângulo dramático, crenças de estrutura, de merecimento, capacidade, identidade, e a psicologia analítica de Carl Jung. Gente, eu falando aqui, vocês podem ir ficando meio tontos com tanta informação. Contudo, no nosso curso, tudo isso é muito esmiuçado, é muito trabalhado de uma forma que esse conhecimento ele vai chegar bem tranquilo, porque cada aula a gente vai explorar um só jogo, e suas abordagens, sua forma prática. Mesmo tendo todo esse processo teórico, o jogo é autoexplicável, tá? Então, você não precisa aprofundar em todas essas teorias aqui, não.
Quem quiser aprofundar, aprofunda, mas não há necessidade, porque os jogos, eles são autoexplicáveis, eles são autoconduzidos. Então, eles mesmos, dentro da própria dinâmica deles, vão conduzir, mesmo que você não consiga entender o que são as crenças de estrutura, de merecimento, capacidade, identidade, você só sabe o nome, mesmo assim o próprio jogo vai lhe mostrar, tá? É interessante a gente conhecer um pouco mais, porque quando isso vai enriquecer a sua explicação para o cliente. Quando o cliente te perguntar o porquê que veio aqui um problema no merecimento. Se você não sabe o que é merecimento, a crença de estrutura de merecimento, você não vai explicar que, de repente, essa pessoa tem dificuldade de achar que merece ser amada. Por quê? Aí você tem que ter uma visão, né, de explicar qual é a ferida que ela tem da infância, qual é a visão que ela tem dos relacionamentos que ela traz lá da infância, qual é o comportamento no triângulo dramático que ela desenvolveu dentro da relação, né? Então, tudo isso é interessante, não precisa, como eu digo, aprofundar, conhecer profundamente, não, porque aí levaria muito tempo, e é por isso que dentro do curso eu trago isso muito mastigado para vocês, e o próprio jogo já é autoexplicativo. Então, mesmo você não aprofundando nessas técnicas, ou dessas abordagens, aliás, o jogo conduz, o jogo se conduz sozinho, não tem nenhum problema, tá? A mecânica do jogo inclui 2 tabuleiros com cartas de cenário dos relacionamentos, exercícios e práticas de empatia e compreensão para mudança de comportamento. Aí vem um pacote, que são as 4 sessões estruturadas para trabalhar comportamentos do triângulo dramático, as feridas emocionais, visando mudar os padrões repetitivos nos relacionamentos. E a composição do jogo, manual do jogo, 2 tabuleiros, 27 cartas redondas, tá? 159 cartas, uma folha com mesa radiônica, porque aqui também eu trago para vocês a radiestesia. Esses jogos, gente, assim, quem comprou os jogos no início, eu vou dizer que houveram várias mudanças. Então, vamos dizer aqui que nós já estamos no 2.3, né, do jogo. Né? Quem comprou o jogo 2.0 vai encontrar outras novidades, porque eu fui ampliando, né, através dos insights de pessoas que chegavam, questionavam, né, e eu ia mudando a mecânica para chegar ao que nós temos hoje. Por isso que eu custei até lançar ainda, né, o curso, porque eu precisava desse tempo, inclusive para poder entender direitinho essa mecânica, né, esse funcionamento dos jogos no processo terapêutico e lançar algo com mais segurança. E aí, obviamente, né, mesmo que você já tenha adquirido o jogo do relacionamento, por exemplo, a Evelise adquiriu, vai ter o PDF, né, desses novos jogos, né? Para quem chegou depois, quem fizer o curso vai ganhar os PDFs dos jogos e eles estão diagramados para ser impressos, inclusive em impressoras domésticas, para baratear custos, né? Muito bem. As 4 sessões do jogo para ver um grande amor, gente. Primeira sessão sempre é o jogo de tabuleiro, né? Conhecendo as feridas emocionais, o papel do triângulo dramático e as crenças associadas a elas. Na sessão 2, trabalhar as dores emocionais, técnica da conversa entrevista e do role and play mental, que isso aqui é uma técnica que eu explico e faço com vocês durante o jogo, para aprender a gerenciar seus conflitos e traumas passados. Na sessão 3, mudando os padrões de comportamento relacionais, trabalhar o triângulo dramático do perseguidor, do salvador e da vítima, com análise de memórias passadas e a técnica do corte dos cordões energéticos, que eu acho que muitos de vocês já conhecem essa técnica, né? E aqui nós entramos muito na questão energética dos chakras, né? De como essas emoções elas estão fixadas em determinadas partes, né, nossas, e aí eu entro um pouco, eu já querendo dar aula, né, já total aqui, é terrível, gente, quem é educador, a gente quer sempre aprofundar, né, mas aqui eu entro em algumas, dentro do curso eu explico, da análise, inclusive das coraças musculares, que faz com que nós tenhamos alguns tipos de comportamentos e também alguns tipos de processos emocionais, tá? A seção 4, estratégias de resolução de conflitos, aprender novas estratégias nos relacionamentos usando a mesa radiônica, aqui nesse jogo também tem a mesa, e a meditação de recriação dos relacionamentos harmoniosos, tá?
E aí nós vamos para o terceiro jogo, só somos 3, né? Que é o jogo da cura financeira, desbloqueando a prosperidade financeira. Lembra-se, cura emocional, cura afetiva e cura financeira. São as 3 áreas onde os nossos clientes mais trazem queixas, né? Embora o jogo da criança, ela vai aprofundar em todas as áreas, porque é a nossa base, o nosso modelo mental emocional, principalmente o modelo emocional. Então, o objetivo do desbloqueio na prosperidade financeira é identificar e superar crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Por quê? O dinheiro ele é a base da prosperidade dentro da visão do obter, né? Eu trabalho na formação, no curso, eu mostro muito a pirâmide, né, das necessidades humanas. Então, se você está na base da pirâmide, que é a necessidade básica de sobrevivência, você não vai conseguir nem fazer terapia, óbvio que você não vai ter condições, você está voltado para comer, dormir, né, o básico da vida. Então, significa que para realmente termos uma transcendência, é preciso que as nossas necessidades básicas estejam satisfeitas. Por isso, o dinheiro ele tem uma importância tão grande. Nós, da área terapêutica, da área humana, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa questão. Eu tive e ainda tenho, de certa forma, né? O jogo me ajudou muito, gente, porque eu faço esses jogos comigo, né? O jogo da criança, ferida, dos relacionamentos tem tanto, que é uma coisa já que eu não tenho tanto problema no casamento, graças a Deus, né? Mas o jogo da prosperidade, eu fiz várias sessões comigo, porque eu tinha culpa de ganhar dinheiro. Eu nunca tive problema em ganhar dinheiro, mas eu tinha culpa, né? Eu já falei isso em várias lives que eu já ministrei sobre o assunto, né? E então eu fui trabalhando essas questões, não só das minhas crenças pessoais, mas crenças de antepassados meus, crenças que estavam muito fortes né, por questões de falência na minha família, essa coisa toda, e o medo da relação com o dinheiro. Então, é muito importante essa cura, gente, porque é onde nós vamos conseguir nos sentir mais fortes diante da vida, porque nós vivemos realmente num mundo material, não tem por onde correr, né? Então, promover uma relação saudável com a prosperidade financeira e desenvolver a habilidade de gestão financeira. No jogo, ninguém vai ensinar gestão financeira no conceito mais educativo, né? Mas o jogo ele traz algumas dicas, né? De onde é que está o ponto, o que é que a pessoa tem que fazer, né? Do que é que ela precisa fazer para melhorar essa parte. E aí vai se aprofundar, né? Teoria do jogo, que é a terapia cognitiva comportamental, né, e as crenças centrais de desamor, desamparo, desvalor. A psicologia financeira, eu fui pesquisar, como eu estava me trabalhando, né, então eu fui pesquisar, fui ler, fui estudar um pouco da psicologia financeira, tá, para trazer, para montar as cartas e o perfil psicológico da questão das crenças e da questão da relação com o dinheiro, eu tinha que entender como que perfis são esses, né? Então, o jogo, ele traz esses perfis, que é muito interessante. Os arquétipos e o inconsciente. Então, o jogo tem vários arquétipos, né? O arquétipo do guerreiro, do gnomo, do corvo, do trevo, da solução, do mestre, né? Então, são arquétipos que mexem com o nosso inconsciente. Só em fazer o jogo e trabalhar com esses arquétipos, nós já estamos tirando véus, tá? Mecânica do jogo, o uso de 2 tabuleiros e carta para reflexões sobre o perfil psicológico da relação com o dinheiro, conhecer as crenças relacionadas ao dinheiro e atividade de planejamento financeiro. Gente, vocês vão anotando as perguntas, porque quando eu abrir para perguntas, eu vou responder todas as questões que vão surgindo na cabecinha de vocês sobre o que eu estou falando, tá? Então, vou anotando para que eu possa responder tudo direitinho depois. Quem tiver dúvida, né? Pacote terapêutico, 4 sessões estruturadas para abordar temas como autoavaliação psicológica do estilo da relação financeira, a terapia da linha do tempo. Isso aqui, gente, essa terapia é fantástica, ela é baseada na PNL, né? E que tem muito a ver com limpar memórias, tá? Eu fiz durante 21 dias a limpeza, foi muito legal, foi muito importante para mim. É uma técnica que eu já tinha trabalhado há muito tempo, tinha esquecido, né? E eu resgatei agora e
eu já trabalhei com muitos clientes também com essa técnica e tal, porque eu também fiz formação em PNL há 300 anos atrás. Às vezes as pessoas ficam surpresas com essa quantidade de conhecimento, gente, mas eu sou uma pessoa que eu tenho paixão por estudar, eu tenho paixão por pesquisa, eu tenho por meta, todo ano eu faço 2 cursos, né, ou um curso, o que der, mas eu estou sempre buscando novos conhecimentos. Eu nunca acho que eu sei tudo, né? E eu estou sempre me renovando também, porque o conhecimento ele vai ampliando, vai trazendo novas questões. E isso é fundamental para todos os terapeutas, porque senão a gente cristaliza. E o conhecimento cristalizado, ele literalmente vira uma pedra ali. Nós não conseguimos passar adiante. Então, eu tenho esse conhecimento maior em várias áreas, porque, acima de tudo, eu sou uma pesquisadora. Eu tenho necessidade da minha alma de pesquisar, de aprofundar, de estudar. E aí eu estou passando para vocês um pouco, né, desse conhecimento. Então, veio a terapia da linha do tempo, crença dos antepassados para uma nova mentalidade de abundância. Então, a gente vai entender também um pouco do que está acontecendo com essas crenças para que a gente possa realmente ampliar a nossa relação favorável com a questão da prosperidade financeira, né? E aí o pacote terapêutico desbloqueando a prosperidade financeira a primeira sessão sempre é com jogo, né? A jornada do aprendiz, desbloqueando o bem-estar financeiro. A segunda sessão vem o dinheirograma, que é conhecendo as crenças dos antepassados, aqui é uma técnica muito interessante, tá? A terceira sessão, atividade de desbloqueio da crença da linha do tempo. E na quarta sessão, o uso da mesa radiestésica da manifestação. Eu sempre dou, no curso, na apostila que vocês vão receber ao fazer o curso, eu sempre dou outras técnicas para quem não gostar de radiestesia. Eu sou uma apaixonada por radiestesia, por isso eu estou trazendo a questão das mesas radiestésicas, né? Porque eu vejo o resultado, eu já vi resultados interessantes comigo, com clientes e tal, mas muita gente não se sente à vontade. Então, dentro da apostila, para a quarta sessão, tem umas sessões extras, quem não quiser usar os tabuleiros de radiestesia, não usa outras sessões, tá? Então, tem essa também, essa preocupação, né, de olhar o terapeuta por diversos ângulos, porque a minha visão é holística, né? Então, a minha visão holística, eu entendo que existem diversas pessoas com diversas necessidades. Então, eu não vou fechar nada, nunca, dentro de todos os cursos, tudo que eu faço, eu deixo sempre essa abertura para o outro, em respeito à própria dinâmica de cada pessoa, tá? E aí vem o cronograma de formação da certificação em terapias com jogos, gente. O programa com certificação com 50 horas aulas, mas não é só de aula, não, tá? É entre aulas, estudos e práticas. Então, a pessoa recebe o certificado com 50 horas aulas. A apresentação do curso, na segunda aula, gamificando a terapia, os jogos como instrumentos terapêuticos. A terceira aula, foco dos jogos, emoções, finanças e relacionamentos. A quarta aula, as teorias psicológicas da criação dos jogos. Tá? Então, aqui eu começo a aprofundar um pouco tudo aquilo que eu falei para vocês, daquelas principais teorias, não são todas, tá? E como eu disse, cada jogo tem uma apostila dele. E dentro dessa apostila vem toda a dinâmica, vem todas as terapias que é utilizada. Por isso, normalmente são apostilas com 90 páginas, 80 páginas, são muito completas, né? Dá para você estudar, aprofundar, pesquisar, ali mesmo na própria apostila, tudo isso que eu estou colocando, tá? Porque nas aulas eu me preocupei muito com a prática também. Eu trago o processo teórico, né, até a quarta aula, aí na quinta aula tem a aula 5, que é 5.1, do jogo da criança ferida. Então, a gente vai aprofundar no jogo e nas técnicas terapêuticas, das sessões terapêuticas, né? Então, eu vou fazendo essas técnicas com você, e então a formação acaba sendo uma autoterapia também. Né? Você vai fazer terapia dentro do processo de formação com os 3 jogos, no 4, não, 3 jogos. Então, vem a aula 6 e a 6.1 também, que explicação do jogo, que é o jogo, né? Os processos teóricos dele, e aí vem a parte prática na 6.1, na 5.1, na 6.1, e vem ainda aulas de uma sessão onde eu vou ensinando, né, a pessoa, faço uma sessão rápida para a pessoa ver como é que joga, né, como é que é o jogo, ele é feito.
E na seção 7 e 7.1, jogo da prosperidade. Então, nós temos os 3 jogos. Aí, na 8ª aula, nós vamos ver protocolo de atendimento com jogos terapêuticos. Gente, o que eu tenho recebido, o que eu tenho ouvido, né, o que as pessoas têm me colocado, muitos terapeutas fazem muitos cursos, e às vezes não sabe como ligar. Eu até que fiz estruturei, né, uma metodologia também para trabalhar com os terapeutas que têm dificuldade com o protocolo de atendimento. Como juntar as várias técnicas, né, como fazer o que é um protocolo. É um passo a passo, onde você vai saber como você vai conduzir esse cliente até chegar, obviamente, ao fechamento do processo, né? Mas o principal é a anamnese, é o início do processo terapêutico. Então, esse início é a base. Se você não souber fazer um bom protocolo ou anamnese, você não vai conseguir dar uma resposta muito clara para o seu cliente. Os jogos em si, eles já são ferramentas de anamnese, né? Já traz esse protocolo dentro do próprio processo dele. E na aula 9, tá? Como vender pacotes com jogos terapêuticos. Então, eu trouxe aqui, eu andei fazendo várias mentorias, né? E aprendi algumas técnicas e tal, embora eu queira me dedicar realmente mais às aulas, eu não estou querendo muito trabalhar mais com essa parte mesmo de atendimento, né? Só aqui e acolá, mas eu quero mais trabalhar a formação, passar conhecimento, passar minha experiência, né? Então, muito do que eu aprendi nessas várias mentorias que eu fiz o ano passado, esse ano ainda, eu passo aqui um pouco nessa aula 9, que é algumas dicas de como vocês podem vender, podem chegar nessa que nós chamamos as copies, né, que são textos que você pode desenvolver para poder fazer as apresentações nas redes sociais, né, os scripts de venda, que é a forma como você vai conversar com o seu cliente, que tem interesse na abordagem desse cliente. Tem algumas ideiazinhas bem interessantes. Então, para ajudar realmente vocês, quem for fazer o curso, obviamente, a vender o seu trabalho, porque eu acho que se você faz um curso e não utiliza isso, você acaba, né, achando não interessante, né, deixando para lá, porque a vida ela vai levando, né? Muito bem. Então, como funciona a certificação, gente? Assistir às 12 aulas gravadas para aprender o uso dos jogos e compreensão dos fundamentos teóricos por trás deles. Imprimir os 3 PDFs dos jogos terapêuticos, curando as dores da criança ferida, relacionamentos para viver um grande amor, desbloqueando a prosperidade financeira, diagramados para impressão em impressora doméstica, como eu falei para vocês, né? Então, aqui estão os 3 jogos. Participar do grupo de mentoria mensal. Então, a partir desse curso, gente, eu quero mensalmente encontrar para fazer uma mentoria, né, com estudos de caso e supervisão. Tá? Isso gratuito. Quem já fizer, quem está dentro do curso, já vai indo, né? Já está dentro, não precisa pagar esses grupos, não, tá? Os encontros ficarão gravados e colocados na plataforma para constante atualização da formação. Entrar no grupo do Telegram de apoio e troca de experiência entre colegas. Olha, gente, eu tenho participado de alguns grupos, mas grupos de troca. Aqueles grupos só de oferecer serviço nem funciona porque ninguém vê nada de ninguém. Né? A gente coloca lá, o pessoal nem olha, né? Está todo mundo muito na sua própria dinâmica mesmo. Mas grupos de troca de experiência é muito importante. Eu participei de alguns e é muito legal, porque você troca e ali dentro mesmo do próprio grupo você oferece seus trabalhos e tal. Então, eu gostei muito dessa dinâmica e estou trazendo, né? Trouxe essa dinâmica para o meu processo aqui também. E tem outra questão, como eu falei, eu tenho 10 jogos, tá? Então, quem fizer também o jogo, essa formação, vai poder comprar outros jogos com desconto até de 50%. E vai ficar com arsenal de jogos, porque eu tenho jogos, né, por exemplo, para cá eu não estou trazendo o da cura feminino, que é um jogo muito interessante, né? Eu não estou trazendo o jogo do biográfico também, que é um jogo que a gente trabalha em setembro, de 7 anos, toda a história da pessoa, enfim, tem vários jogos bastante, eu sou suspeita, como eu digo, mas bastante interessantes. E aqui eu trago o valor da formação para vocês também, gente, que é o seguinte.
outros bônus que eu coloquei, né? O acesso ao curso por até 2 anos na plataforma, certificação reconhecida pela Academia Brasileira de Psicologia Holística, então o curso está escrito lá. Você terminando, você pode pedir o seu número de inscrição, então isso vai dar uma legalidade maior, já que os terapeutas normalmente não têm um CRT, né, um conselho terapêutico, até tem, mas não poucos são que utiliza, né? Então, quando você tem uma carteirinha ali, principalmente o pessoal que está migrando de profissões, né, para agora a área terapêutica, às vezes fica se sentindo muito solto, e quando você tem uma carteirinha, tem um número ali de uma associação, e nesse caso é de uma academia bem interessante, eu pesquisei antes, e é bem sério, eles me pediram muitos documentos para que eu pudesse validar esse curso, né? Então, no certificado de vocês, vai esse selinho, e terminando é só pegar o certificado, mostrar lá, e você já pode se credenciar na academia e ter o seu número de inscrição. Então, o valor de lançamento, hoje, eu estou colocando 50%, porque, como eu disse, eu quero que vá para o mundo. Então, hoje está 1.226. O lançamento do curso na plataforma Eduz, que só será no dia 4 de junho. Atenção, tá, gente? Vocês, eu estou mostrando para vocês, para trocar ideias com vocês também, porque eu não estou lançando agora. Só será em junho, quando eu voltar das minhas férias. Então, para você que já é facilitador, né, quem já está aqui hoje, principalmente, eu estou dando desconto de 40%, vai ficar 736, paguem até 12 parcelas de 76.200. Então, eu acho que, sinceramente, dentro do que eu já pesquisei, do que eu já vi, eu não vi, assim, dentro do que eu estou oferecendo para vocês, eu não vi nada. Dentro desse potencial, eu não vi nada por esse valor. Porque, como eu já coloquei, a minha ideia realmente é levar para o mundo essas técnicas, né? Essa é a minha missão da maturidade, né? A minha missão desse momento da minha vida. Então, quanto mais eu conseguir, né, pessoas que venham junto, que comprem essa ideia, literalmente, né? Faça o curso, mas que vá para a prática, mais eu vou me sentir realizada. Então, o que eu puder fazer, eu estou junto, tá? E aí, o presente que eu vou dar hoje para vocês estarem aqui comigo, né? E que eu vou ouvir o feedback de vocês também, é claro, né? Então, é uma troca, estamos juntos, e vocês vão receber, tá? Eu não vou colocar no grupo, que é só para quem está hoje aqui, a mesa radiestésica da prosperidade divina. Gente, como eu digo, abriu um vulcão de criação, né? Então, eu tenho criado muitas mesas também, radiestésica, que, como eu falei para vocês, eu gosto muito, e todas elas têm um toque, um tom meu dos jogos, né? Eu trago também um pouco dos jogos para a própria mesa. Então, aqui vocês vão receber uma mesa da prosperidade divina, que é uma planilha de pesquisa radiestésica para diagnóstico bem preciso, tá? É bem simples, tá? 8 gráficos radiônicos para alinhar a energias, né, do cliente, 24 cartas de autoconsciência e orações para inspiração diária, e uma apostila completa para aprender a usar essa maravilhosa ferramenta, que eu acho, tá? Então, basicamente isso, gente. Eu fui, assim, super sucinta para poder passar essa ideia para vocês e receber o feedback de vocês, troca de vocês, porque vocês são as primeiras pessoas que eu estou apresentando essa ideia. Então, eu vou ficar muito feliz em ouvir vocês, o que vocês acharam, o que vocês estão percebendo disso, tá? Agora eu vou interromper o compartilhamento, voltar aqui para vocês, para ouvir vocês, sair também da gravação, tá? Para a